Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que estás sentado sobre os querubins, tu, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Querubins são criaturas sobrenaturais associadas ao trono de Deus. A palavra querubim, com duas grafias em hebraico, ocorre cerca de 100 vezes na Bíblia. Mas a imagem descritiva dessas criaturas é escassa e um tanto dúbia. Os querubins do Apocalipse têm 6 asas, os de Ezequiel têm 4. Os querubins aparecem como ornamentação no tabernáculo, Êxodo 26, verso 1, e também no templo de Salomão. Mas as duas descrições completas das aparências de querubins ocorrem em Ezequiel e no Apocalipse. Mas, como eu falei, são elaborações, tanto do ponto de vista artístico como profético, não elaboradas. Elas não são padronizadas, melhor dizendo. Quando Deus instruiu Moisés a construir os querubins de ouro para o propiciatório, ele não especificou o fato de que eles têm asas, mas se refere às suas asas como já estendidas. Então, provavelmente, os querubins eram alados, como você pode ver em Êxodo 25, verso 20. Os querubins de Ezequiel têm 4 faces cada, uma humana, uma de touro, uma de águia e de leão. Numa visão posterior, eles aparecem como tendo 2 rostos apenas, de homem e de leão. No Apocalipse, cada um tem um tipo de face específica, mas os símbolos são os mesmos: leão, águia, homem e novilho. Diferente que em Ezequiel aparece com uma forma de um touro. Isso, mas o fato de que os querubins de Ezequiel parecem híbridos de criaturas terrestres, tem levado alguns estudiosos a acreditar que os querubins bíblicos fariam parte de algum gênero cultural popular, não só em Israel, mas também na Assíria e em Canaã. Imagens de criaturas com cara de leão e com asas de águia são comuns na região. Veja essa enorme estátua disposta no Museu Britânico, chamada Lamaço, e que ficava na Sala do Trono de Sinaqueribe. Estas estátuas enormes foram retratadas desde os tempos assírios como sendo um híbrido de ser humano, pássaro e um touro ou leão, especificamente tendo uma cabeça humana, o corpo de um touro ou de um leão e asas de um pássaro, provavelmente uma águia. Os mesmos rostos da visão de Ezequiel e Apocalipse. Veja, ela se parece até certo ponto harmônica com a descrição de Deus, usando querubins diante do trono e também como montaria. Ele rompeu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob seus pés. Montou o querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Salmo 18, 9 e 10. Há também quem diga que querubim seria uma palavra de etimologia incerta, mas que poderia vir de carabu, um verbo assírio, para significar algo como abençoar ou ser gracioso. Mas tomemos cuidado para não exagerar nos paralelos, afirmando algo que é hipotético ou tomando a Bíblia como mero fruto da cultura do Antigo Oriente Médio. É fato que Israel não existia num vácuo cultural e que o Templo de Salomão certamente tinha os seus exemplos e expressões derivadas das nações vizinhas. Ainda assim, uma semelhança não significa igualdade. E o propósito e a essência dos querubins da Bíblia provavelmente são melhor explicados pelo próprio cânon do que pelo gênero artístico cananeu. Ademais, considerando que culturas pagãs surgiram de uma distorção da verdade de Deus, nada impede que encontremos nelas vislumbres distorcidos daquilo que Deus originalmente revelara aos patriarcas. Afinal de contas, todos somos descendentes de Adão. Veja, os querubins estavam estacionados no leste do Jardim do Éden para guardar o caminho da árvore da vida. Isso está em Gênesis 3, 24. Eles também parecem carregar o firmamento com o trono de Deus, Ezequiel 1, 22 e 10, 1. E às vezes os querubins servem como uma espécie de dispositivo de transporte singular para Deus. Aliás, o rei de Tiro é de maneira bem pejorativa comparado a um desses querubins, provavelmente Lúcifer, que é designado como tendo uma residência no Éden e na montanha de Deus, Ezequiel capítulo 28. E aqui chama minha atenção o fato de que ele, em Ezequiel, é chamado de querubim da guarda, ou melhor traduzindo, querubim cobridor, Ezequiel 28, 14. Tu eras o querubim ungido para cobrir, verso 16. Ó querubim cobridor, no meio das pedras de fogo tu andavas. Veja o Salmo 104, 2 a 4.
Ele se cobre de luz como de um vestido, e estende os céus como uma cortina. Põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador.